Salve, salve, meus amigos do Café Cultural aqui da Mega Brasil. Como estão todos? Tenho plena certeza que muito bem. Estamos aqui, mais um programa, mais uma vez falando sobre cultura, falando sobre artes, falando sobre as manifestações artísticas que nos fazem bem, que nos fazem pensar, que nos fazem ser pessoas melhores e aprimorar as nossas relações, como eu sempre digo. Quem está aqui hoje comigo, meu mais novo amigo Maurício Oliveira. Maurício, antes de mais nada, super obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente no Café Cultural. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável. Vamos falar, gente, só do material que eu recebi do teu livro, eu já falei, cara, não somente necessário, mas eu quero ver muito a abordagem que você fez. Mas vamos falar disso daqui para frente. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Maurício, é a que eu faço sempre para todo mundo, já abrindo para você dar as suas boas-vindas. E eu quero saber, quem é Maurício Oliveira por Maurício Oliveira? Sérgio, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou um jornalista de 50 anos, carioca, que cresceu em Santa Catarina e mora em São Paulo. Eita! E é casado com uma pernambucana, então eu tenho aí uma ampla experiência nacional, né? E jornalista que sempre trabalhou com texto e que ao longo da minha carreira tive a oportunidade de escrever livros também, né? Por projetos próprios ou por encomenda de instituições. E também fiz mestrado em História Cultural e doutorado em Jornalismo pela Federal de Santa Catarina. Então, tudo isso eu fui fazendo junto, né? Mas as minhas duas grandes paixões são jornalismo e história, né? Que legal, cara. Com isso, já tenho mais de 30 livros publicados, muitos deles, né, sobre temas históricos. E esse sou eu, um apaixonado por história. Ah, que maravilha. Maurício, dentro do jornalismo, você se especializou em alguma editoria, esportes, cultura, geral, política, alguma coisa ou não? Você cobria o que aparecia? Eu sempre tive uma atuação muito eclética, né? Porque eu comecei em jornais, como a maioria dos repórteres, né? Na área de geral, aquele negócio de cobrir, né? Manifestação, buraco de rua, enchente. Faz parte do jogo, né, meu amigo? Faz parte do jogo. Aí passei pela polícia, aí depois eu fui repórter da Gazeta Mercantil em São Paulo e da revista Veja, isso nos anos 90 ainda, final dos anos 90. E aí eu iniciei uma carreira como freelancer em 2003, então eu tenho 20 anos como freelancer, né? Tá. Até, de certa forma, fui o precursor, né? Dessa tendência hoje tão disseminada do home office, né? Então, foi esse trabalho como freelancer que me deu esse perfil mais eclético, né? Eu já contribuí para praticamente todos os principais veículos da mídia impressa do país. Hoje tenho uma ligação mais próxima com o Estadão, como freelancer, mas isso me deu a flexibilidade para eu conseguir desenvolver esses caminhos paralelos, né? Que maravilha, que maravilha. Inclusive os livros, né? Que sempre foram algo que eu conciliei com o dia a dia de jornalista, né? É gostar de escrever, né, Maurício? Eu te compreendo perfeitamente. A gente tem uma paixão pela palavra, pelo texto, né? E eu acho que aliar o texto jornalístico, que é diferente do texto literário, não resta a menor dúvida, mas eu acho que do texto jornalístico para o literário tem uma passagem e a gente consegue construir essa passagem. Quer dizer, a partir do momento que a gente consegue passar uma mensagem no texto jornalístico, passar uma mensagem no texto literário acaba sendo quase que uma consequência, até mais fácil, né? A minha escolha pela profissão de jornalista hoje é muito claro para mim, né? Se deu pela paixão que eu sempre tive em conhecer coisas novas, né? Para mim, o grande encanto é ouvir pessoas, pesquisar, ler coisas e descobrir coisas novas. Por isso, inclusive, que eu acabei tendo essa carreira muito eclética, né? Então, o texto acaba sendo uma consequência desse interesse, né? E eu quero passar para o leitor, para a leitora, né? Esse mesmo encanto pela descoberta de informações novas, né? Então, eu acho que o que há em comum entre o texto jornalístico e os textos dos meus livros, né, pelo menos que não são literários, né? Eu até já pensei em algum momento em escrever ficção, mas eu aprendi que minha praia é escrever a partir de informações, né? Mas então o que eu vejo de conexão
é esse interesse em contar histórias de tal forma que cada parágrafo tem ali informações relevantes, que seja uma leitura agradável, né? Então, eu acho que é a conexão aí que há. Eu acho que os meus livros trazem muito da minha experiência como jornalista, que é depurar o texto no sentido de ter coisas relevantes mesmo, sabe? Fantástico, fantástico. A história, né? Agora, Maurício, antes da gente entrar nos teus livros mesmo e depois no livro que te trouxe aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vê, eu não diria nem o jornalismo nos dias atuais, porque eu acho que o jornalismo é uma ciência, uma arte dinâmica. Ele acompanha a sociedade. Não adianta a gente querer fazer jornalismo hoje como a gente fazia lá em 1980, 90, quando a gente estava no auge da carreira, vamos dizer assim. Mas uma coisa que me preocupa muito hoje é a rapidez com que a informação tem que ser passada e o fato de, estava errado, tudo bem, depois a gente coloca uma errata. E a gente não aprendeu assim, né? A gente aprendeu a checar, rechecar e se não tivesse certeza, não publicar. A gente, como você falou, né? A gente tem que se adaptar aos novos tempos, de certa forma, mas eu acho que a preocupação em ter informações corretas, bem apuradas, ela independe da geração, independe do veículo, independe do... Agora, eu, por outro lado, fiz as pazes assim, com o idealismo, né? Que nos faz... que nos tornou jornalistas lá na década de 90, né, 80, que a gente tinha aquela sensação de que o jornalismo nos ajudaria a mudar o mundo, né? Sim. E muitas vezes a gente associava isso às denúncias, né? É o jornalismo de denúncia que muda as coisas, que denuncia o que está de errado no mundo. E eu, ao longo das décadas aí de trabalho, eu me convenci de que o mais importante, eu acho, é esse trabalho de levar a informação correta, precisa, embasada, seja qual for a área, sabe? Uma vez, eu sempre uso como exemplo, né? Eu fui fazer uma entrevista num café de São Paulo com uma gerente de um café para uma matéria sobre gestão, e a gerente contou, num determinado momento, que ela tinha ido morar na Nova Zelândia no passado, por conta de uma matéria que ela leu na revista Veja falando da Nova Zelândia como novo destino de cursos de inglês. E essa matéria, 10 anos antes, quem tinha escrito era eu, por coincidência. Olha então, só, cara. Eu pensei o quanto, né, o nosso trabalho pode interferir na vida das pessoas, né? Sem dúvida. Aquela pauta que eu sugeri na revista, que aprovei, que eu apurei com os dados que eu fui atrás, acabou influenciando uma pessoa a mudar completamente a vida dela, né? E por acaso eu soube dessa história. E quantas histórias, né? Muito legal isso, cara. Muito legal, muito legal a gente ver esse resultado, né? Você jamais esperaria isso, imagino. E a gente imagina que isso aconteça muitas vezes, né? Porque são milhares de matérias feitas ao longo do tempo, né? Sobre os mais diversos assuntos. Então, cada vez mais eu fui me conscientizando disso no trabalho como jornalista e também nos livros, né? Nos livros até com um pouco mais de convicção de que isso acontece, porque eles têm uma vida útil, né? Maior, não serve só para embrulhar o jornal no dia seguinte. Aliás, os jornais hoje em dia nem... Né? Tinha essa piada nem tem mais, não. Essa piada acabou. Essa piada não vale mais. O jornal de ontem só serve para embrulhar peixe no dia de hoje. Nem isso mais. No jornal de não existe nem o jornal de ontem mais. Existe. Esses dias eu fui na banca comprar o Estadão. Aí eu peguei o Estadão assim e estranhei que tava grosso assim, né? Aí o rapaz da banca falou: não, isso aí é pro pet. É nosso pacote para pet. Brincadeira. Tá brincadeira. Então não embrulha mais jornal, mas serve para o xixizinho do cachorro, né? Do cachorro. Coisas da vida. Você disse. E a gente não pode ficar magoado, a gente não pode ficar com feridas por causa disso. Isso chama-se evolução. Falando em evolução, uma das coisas também que me surpreendeu, quando essas coisas de WhatsApp, a mensageria rápida, escrita entre as pessoas, começou a aparecer. Eu falei, poxa, o povo vai voltar a escrever bem.
Lê do engano, né, meu amigo? Lê do engano. O que, na verdade, assim, só serviu para abreviar. Hoje em dia você tem que ter quase que um dicionário, WhatsApp, português, É WhatsApp, verdade. para poder É verdade. entender. Eu fico vendo umas mensagens que, principalmente os mais jovens, vamos dizer assim, não que a gente esteja velho, mas a gente já está mais experiente na vida. Mas precisa ter um dicionário de vez em quando, né, cara? Sem dúvida. Por outro lado, a gente precisa aceitar que as coisas mudam, né? Porque a gente também, quando a gente era jovem, a gente via o palavreado das gerações anteriores, né? Uhum. Mais rebuscado, né? Da crônica esportiva, né? A peleja, né? Enfim, o goalkeeper para o goleiro. E isso, talvez, quando os novos termos, né? Eu estou usando o futebol como um exemplo aqui, né? Mas quando os novos termos foram surgindo, também a nova geração, né? Resistiu, né? Então, eu acho que a gente precisa estar aberto a entender que, de certa forma, é uma transformação inevitável, né? Nem fala, né? nem fala. Mas eu escrevo você ainda com acento. Eu né? também. Eu também. Difícil Muito raramente eu me pego colocando um VC e aí eu me incomodo comigo mesmo, mas falei, eu acho que eu não sou tão velho assim. Mas, Maurício, diga uma coisa. Eu estava lendo a questão de alguns dos teus livros, obviamente, e como você bem disse, tem um viés muito forte ligado à questão da história e um viés muito forte de personagens. Eu estava vendo um livro teu sobre o Garibaldi, sobre heróis dos mundos, um livro sobre o Patápio Silva. Gente, Patápio Silva. Não sei se você sabe, um dos saudosíssimos, eu tenho uma saudade imensa do grande Paulo Vieira Lima, que era aqui da Mega Brasil, que já nos deixou há algum tempo, e ele contava uma história. Eu não sei se de repente de repente é contigo também, né? Vai saber, nesse mundo tão pequeno. Que uma vez, eu não lembro quem agora, ou se era ele, alguém estava escrevendo uma matéria sobre o Patápio Silva e não encontravam uma foto do Patápio. De jeito nenhum. Diz que procuraram em tudo quanto era. Na época, não tinha o pai Google também já não era tão forte na época, mas não achavam. Acharam a foto de um zagueiro da Portuguesa de Desportos, disse que era mais ou menos parecido com ele. E aí, assim, pega essa foto e colocar na foto do zagueirão da Portuguesa, e depois foi para uma exposição do Patápio Silva. Quando chegaram na exposição, estava a foto do zagueiro da Portuguesa abrindo a exposição e não do Patápio. Ou seja, quando eu vi, eu falei, gente, Paulo Vieira Lima deve estar se revirando no túmulo, rindo nesse momento, sem dúvida alguma. Mas conta um pouquinho, como é que é essa tua vertente de pegar personagens, biografia, como é que é essa tua vertente de falar de personagens? Olha, Sérgio, cada caso é um caso, né? Eu, de fato, adoro biografias e aí cada personagem acaba se tornando um amigo, né? É impressionante. Eu trato do Patápio como se fosse um amigo e estamos falando de um flautista e compositor que morreu em maravilhoso, 1907, aliás, né? Né? Maravilhoso. Sim, o primeiro instrumentista a gravar disco no Brasil, discos solo, né? E o Patápio é bem emblemático de como as coisas vão surgindo, né? Eu era no início da carreira repórter do jornal A Notícia, lá de Florianópolis, que é a cidade onde eu cresci, né? Então, o jornal de Joinville, que tinha uma filial em Florianópolis, e aí eu me tornei, depois de passar por aquela fase inicial ali de geral, polícia, eu fui promovido para a cultura, né? Só que na época, né, década de 90, tinha pouca atividade cultural em Florianópolis, né? E a gente tinha páginas para preencher todos os dias, né? Então, nem sempre tinha um Paulo Altran, uma Fernanda Montenegro, nem Mato Grosso, né? Então eu tinha que correr atrás de temas. E muitas vezes isso passava por ir até a biblioteca estadual, que ficava próxima da redação, vasculhar jornal antigo e tentar resgatar histórias antigas, né? E assim eu encontrei incêndios que mobilizaram a cidade, queda de avião da Esquadrilha da Fumaça. Então eu retomava essa. E numa dessas minhas incursões até a biblioteca, eu folheando jornais de 1907, eu achei lá uma página inteira, a capa do jornal local, retratando a comoção da cidade com a morte do flautista Patápio Silva, porque foi em Florianópolis a morte dele. Ele tinha 27 anos, negro, de origem humilde,
eu estava fazendo uma excursão para tentar levantar fundos para estudar em Paris. Então ele estava pelo sul, se hospedou em Florianópolis, adoeceu e morreu um tanto misteriosamente, né? A causa oficial foi gripe, né? Influenza, mas rolou um boato na época de envenenamento. Olha só, cara. Porque ele estava viajando com uma atriz italiana, Lali Mafaldi, e um figurão local teria se interessado pela atriz italiana. Olha Imagina só. naquela época, né? Um negro com uma atriz italiana, o quanto de resistência encontrou ali. Sim. E aí, eu achei fantástica aquela história, escrevi uma matéria ali com as informações que eu tinha, mas fiquei com esse personagem guardado. Muitos anos depois, 7, 8 anos depois, quando surgiu a minha intenção de fazer mestrado em História, eu precisava apresentar um projeto, né, lá na Federal de Santa Catarina, e aí lembrei do Patápio, e apresentei como projeto a biografia do Patápio. E então eu fiz o mestrado, 2 anos estudando a história do Patápio, fui na cidade onde ele nasceu, em Minas, onde ele cresceu no Rio, e aí disso resultou a dissertação de mestrado e o livro Patápio Silva, O Sopro da Arte, que conta essa história. E aí tem outros, às vezes eu tenho um livro chamado Amores Proibidos na História do Brasil, que conta 7 relacionamentos de figuras importantes da história brasileira que aconteceram em meio a algum tipo de proibição, digamos assim, seja social... Que legal, cara, que legal. Seja porque um deles era casado, como enfim, o próprio Garibaldi, né, era um dos casos, o Garibaldi e a Anitta, seja porque eram aventureiros, fora da lei, o Lampião, seja a diferença de idade, a Chiquinha Gonzaga, que se relacionou com o Joãozinho, muito mais jovem, enfim. E esse projeto já foi uma encomenda da editora Contexto, que teve a ideia, né, e aí pediu um livro com essa pegada, e eu pesquisei 7 casos que seriam emblemáticos. Então, da mesma forma, a biografia do Giuseppe Garibaldi, a editora Contexto, que é especializada em livros de história, tem uma coleção lá, Grandes Guerreiros, então tinha assim, nomes proeminentes da história bélica do mundo, assim, e aí queriam fazer um livro do Garibaldi e me convidaram e eu fiz a biografia do Garibaldi. Então, em resumo, Sérgio, e aí tem os livros corporativos, eu tenho uma parceria muito legal com a editora Expressão, lá de Santa Catarina, que é especializada em livros festivos. Estou lançando essa semana um livro sobre os 350 anos de Floripa, que é a minha terra. Que show, minha cara, terra que coisa boa. De adoção, assim. É um livro super bem ilustrado. Então, estou sempre fazendo vários livros ao mesmo tempo, e é uma curtição. E aí os projetos surgem ainda mais... Na realidade, se eu te disser assim, agora eu vou fazer um livro sobre tal assunto, acho que isso nunca aconteceu. É sempre como resultado de alguma circunstância, sabe? O que é muito legal, né? O que é muito legal, quer dizer, o que significa que você não para o projeto para você nunca termina, né? Ou seja, você sempre tem uma continuidade, seja num livro, seja na matéria, quer dizer, você sempre dá continuidade a alguma ideia, alguma proposta. Muito legal isso, muito legal, muito legal. Mas vamos falar do livro do Pelé, que é o que, na verdade, o que te trouxe aqui, na verdade, o que te trouxe aqui é a tua carreira. Mas vamos lá. Você colocou Pelé, o rei visto de perto. O que é que a gente pode esperar desse livro? E a história do Pelé, obviamente, por causa da passagem dele há pouquíssimo tempo, está muito viva, né? Tem notícias aí, agora herança, se vai para um, se não vai para outro, para onde que vai. Mas qual que foi a tua abordagem para o Pelé e por que visto de perto? Então, eu acho que foi ótimo ter contado algumas circunstâncias da minha carreira, porque isso vai explicar o meu contato com o Pelé, né? Há 10 anos, eu participei de um projeto editorial que incluiu várias entrevistas com o Pelé, né? E com pessoas da rede dele. Então, eu fui a Três Corações, né? Em Minas, onde ele nasceu, fui a Bauru, onde ele cresceu, falei com amigos de infância. Eu fui a Santos, falei com ex-colegas do Santos, ex-colegas da seleção, e boa parte desse material acabou não foi totalmente usado naquele projeto, porque eu tive 3 longas entrevistas com Pelé, mas eu guardei esse material, né?
justamente pelo meu espírito de historiador, né, sabendo que se trata de uma das maiores figuras do mundo, né, uma das celebridades globais. Eu sabia que era um material de importância histórica, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer o livro, depois da morte dele, eu propus para uma editora que tem sido minha parceira, a editora Matrix, que tem grande penetração no país todo. Eu contei sobre a existência desse material e a gente pensou juntos, né, em fazer um livro que fosse o primeiro, né, depois da morte dele, e que desse essa descrição panorâmica da carreira do Pelé, da carreira e da vida do Pelé. Com dois ingredientes adicionais, digamos assim, que são bastidores desse contato que eu tive com ele e com outras pessoas, e trechos exclusivos das entrevistas que eu fiz, né, e que estavam comigo e que eu não queria que morressem comigo, né? Então esse livro é o resultado dessa soma desses três pilares aí, né? A trajetória, né, contada de forma panorâmica, né, o livro o leitor e a leitora vai entender perfeitamente a carreira do Pelé, né, porque que ele se tornou o ícone que ele é, com esses bastidores servindo como um fio condutor, né, da história, e com vários trechos de entrevistas coletivas que foram agrupadas no final. E aí a gente pensou também, com a editora, de ter um caderno no final reproduzindo as capas dos jornais, né, do mundo inteiro noticiando a morte do Pelé. Olha então só, tem essa cara, que coisa legal. Homenagem final com a reprodução das capas. O prefácio é escrito pelo Clodoaldo, grande parceiro do Pelé no Santos e na seleção. Sim. Eu convidei para escrever o prefácio, e a orelha foi do Abílio Diniz, que eu queria para a orelha alguém que fosse de fora do mundo do futebol, mas ao mesmo tempo ligado, assim, reconhecido como alguém que gosta do esporte e tudo. E eu pensei no Abílio, inclusive, porque ele acompanhou, né, toda a carreira do Pelé. O Abílio está com 86 anos, então ele viu do começo ao fim, e ele escreveu uma orelha super bonita também sobre a imagem que o Pelé tem no Brasil, no mundo. Tem uma frase dele que é isso, né? Sempre onde ele foi, viajou muito a vida toda, o Abílio, né? E onde quer que ele fosse, o Brasil era Pelé e o Pelé era Brasil, né? Sinônimos inseparáveis, né? E aí, com todos esses ingredientes, né, a gente construiu essa obra em tempo recorde e conseguiu lançar em pouco mais de um mês depois do falecimento dele, né? Nossa, imagina a correria que deve ter sido. Eu ia te perguntar justamente isso. Quer dizer, o fato, eu fiquei imaginando, você não deve ter feito a obra logo depois. Quer dizer, você juntou muito material que você tinha, mas a compilação, a edição mesmo, foi depois da passagem do Pelé. Ou seja, deve ter sido uma correria tremenda para soltar o livro e com qualidade, né? Que eu acho que, obviamente, soltar qualquer coisa, talvez muita coisa, mas soltar uma coisa com qualidade e que mostra, assim, se o Pelé fosse simplesmente o grande jogador de futebol que ele foi, acho que já estaria ótimo, né? Eu vi recentemente uma montagem que fizeram no YouTube, Facebook da vida, com grandes jogadas do futebol atual. Você viu também? E aí simplesmente o cara falou assim: o Pelé já fez isso, o Pelé fez antes. Pelé, e aí mostra as jogadas do Pelé, realmente o Pelé já fez tudo aquilo que você fala hoje. Meu Deus, olha o que esse cara fez. O Pelé já tinha feito. É verdade. Agora, o que faltou na época do Pelé foi a velocidade na divulgação que nós temos hoje, né? Se tivéssemos na época do Pelé uma televisão, a internet, eu acho que ele seria 50 vezes mais do que ele foi, né? Com certeza, né? E, inclusive ele respondeu a essa própria questão, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar que o futebol naquela época era mais lento, os times, a marcação era mais frouxa, então os jogadores tinham mais tempo para pensar, e que o Pelé não seria o que ele foi nos tempos de hoje, né? E aí o raciocínio é o inverso, né? Imagina o que ele seria com os campos perfeitos de hoje, com as chuteiras perfeitas de hoje, com a bola que tem hoje, aquela bola que é pensada em microns de milímetro, né? Naquela época chovia, a bola dobrava de peso, né? Exato.
o rigor, né? O cartão amarelo, o cartão vermelho, a punição, que nem existia na época. O VAR, que hoje ajuda a identificar, punir, né? As faltas e tudo. Então imagina com todos esses avanços, né? O quão o Pelé se destacaria ainda. O preparo físico, né? Naquela época, o preparo físico era subir e descer a escadaria da Vila Belmiro, né? Subir e descer o morro, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E tem uma coisa, o que o Pelé tomou de porrada na vida, no futebol, sabe? Sim. Hoje em dia, e não tô falando de um jogador específico, por favor, mas assim, o jogador tem uma falta um pouquinho mais forte, o cara já fica 3 jogos fora. Não, porque a recuperação, a fisioterapia, a não sei o que, tem que fazer laser, subatômico. Gente, Pelé tomar, sabe, pro Pelé ter saído não ter jogado uma Copa, é porque foi quase fratura exposta. Menos que isso ele não sairia de campo, ele não saía de campo. Inclusive, muita gente dependia dele, né? Exato. O Santos começou a fazer excursões pela Europa e pelas Américas, até pela África, como forma de juntar dinheiro para pagar esse elenco estrelado que ele tinha, né? E nesses jogos, pelo mundo afora, o cachê com o Pelé em campo era o cachê sem o Pelé em campo era metade. Né? Olha só. Então, todo mundo, o Santos e os colegas, e todo mundo dependia dele, né? E eram marcados jogos de 2 em 2 dias, né? Para aproveitar bem a viagem e tudo mais. Então, tinha isso também, né? Não tinha essa de, não, jogo hoje, só daqui a 15 dias, porque tem uma recuperação ortomolecular, né? Jogou hoje de manhã, vai jogar amanhã à noite, tá de bom tamanho. Inclusive, né, Sérgio, essa relação com os zagueiros adversários é engraçado, né? Porque ele me contou que ele tinha uma tática assim de amaciar os zagueiros, né? Então ele tinha uma relação. Ele chegava antes do jogo, cumprimentava, perguntava como estava a família, dizia, pô, no jogo domingo passado você arrebentou, hein? Foi bem no jogo lá e tal. Ele tentava, e aí ele disse, mesmo assim os caras já me batiam pra caramba, imagina se eu fosse metido, né? Se eu fosse mais grosseirão, né? E eu perguntei para ele, né, se em algum momento ele chegava a sentir pena dos adversários, né? Porque eu fiquei imaginando, o Santos goleava, né, o tempo todo, e ele disse, olha, muitas vezes eles chegavam perto de mim e diziam, pô, minha família vai ficar em situação difícil, o time vai ser rebaixado, dá uma aliviada aí. Olha só. Ele disse, eu não podia aliviar, né? Dentro do campo eu esquecia isso tudo e uma das características do Pelé era levar muito a sério o jogo até o fim, né? Uhum. E nunca fazer firula, drible desnecessário, né? Então por isso também ele era muito respeitado pelos adversários, né? Sim. Porque ao contrário do que a gente vê hoje muitas vezes, né? Em certos jogadores, tenho certeza que você pensou num especificamente. Mas não estamos falando de nenhum em particular. Não estamos falando de nenhum Mentira, em particular. Mas tudo bem. Mas é isso, o drible, a caneta, o chapéu servia para o Pelé como um recurso para aproximá-lo ainda mais do gol ou deixar os companheiros em situação não para humilhar, não para demonstrar habilidade. Isso que eu acho que é legal, cara. Eu lembro de uma entrevista do Pelé já há algum tempo e falando justamente isso. Você, pô, mas você deu um chapéu para aquele gol que ele fez na Copa, fantástico. Ele deu um chapéu e já mandou pro gol. Falei, pô, mas por que o chapéu? Ele falou, eu não tinha outra alternativa. Ou era aquela jogada ou eu perderia o gol. Então, quer dizer, ele não fez para humilhar, ele não fez para aparecer, ele não fez para nada, ele fez porque era a jogada cabível naquele momento. Sim. Isso reveste de uma técnica, né, de um profissionalismo fantástico. E eu ouvi vários colegas, né, companheiros que jogaram com ele e dele próprio, a importância de se antecipar ali 2, 3 segundos, né? O Clodoaldo deu um depoimento muito legal no prefácio, dizendo que quando ele chegou no Santos, ele é 9 anos mais jovem que o Pelé, né? O Pelé já era uma mega estrela. E o Pelé dizia para ele, garoto, tá demorando. E ele não entendia direito o que era que ele tá demorando. E aí ele foi perguntar para ele, o que é isso? Aí Pelé disse, você tem que antever como vai ser a jogada. Antes da bola vir, você já tem que saber o que vai fazer com a bola. Então, você ganha ali 2, 3 segundos, e era isso que o Pelé fazia. Então, quando ele deu esse chapéu que você está mencionando, ele já tinha, né, antevisto que o zagueiro vinha para cima dele, e numa fração de segundos, ele
concebeu a melhor alternativa para aquilo que era dar o chapéu. Quer dizer, não é para deixar o lance mais plástico, mas era a forma que ele tinha de, né, num processamento muito rápido, o zagueiro está vindo, o que eu faço? Eu dou o chapéu, né? E é curioso porque uma vez eu entrevistei o Guga Kirten, né, tenista, e é muito parecido o que ele falou, né? Que no tênis também, na verdade, a sua resposta começa quando você imagina o que o outro jogador vai fazer, né? Tá. Então você já começa a se posicionar, né, se preparar, imaginando pela tua experiência, pelo processamento rápido ali, onde que a bola vem e tudo mais. Não é esperar e aí que acontecem os grandes lances, né? Aquela coisa, nossa, como que ele pegou essa bola, como que ele fez essa jogada? Porque ele antecipou. Ou então acontece aquela coisa, né? O cara fez uma coisa totalmente inesperada. Aí você olha e fala, poxa, toda a minha experiência falou que ele ia jogar aqui, ele jogou ali. Legal. Sim, agora, sim. Uma coisa que tinha muito, né, Maurício? É assim, o relacionamento. E você falou o relacionamento com os zagueiros adversários, mas o relacionamento com os colegas, os companheiros. Não tinha rixa. Hoje em dia a gente não vê mais essas coisas. Hoje eu estou jogando aqui, amanhã eu posso jogar lá. Quer dizer, o Pelé, ele nunca pensou em sair do Santos, né? Ele teve propostas dos maiores clubes da época, Imagino. Né? Da Juventus, do Real Madrid, América do México. Mas ele dizia, ele sempre ouvia muito o pai dele, o Dondinho, né? Ele é a grande referência dele. E o Dondinho dizia que se ele estava feliz, ganhando o suficiente, por que sair? Olha, né? só. E ele também pensava, putz, se eu sair daqui, será que vai ser igual? O Santos hoje é o melhor time do mundo, eu me sinto bem aqui, sou amado pelos brasileiros, será que vale a pena? Então ele e o presidente do Santos à época, o Atier Curi, né, que foi presidente durante toda a gestão, durante toda a permanência do Pelé no Santos, praticamente, também foi muito firme em negar essas propostas e de tal forma que o Pelé acabou ficando, e parte disso certamente era o clima, que ele sempre relatou como um clima muito, muito bom na concentração. Ele disse, a gente pegava muito no pé do Zito, o Zito era mais sério, né? Era tipo capitão da equipe e tal, e aí tinha musiquinha para falar do chulé do Zito, que ele tinha fama de ter chulé, e a gente jogava várias coisas na concentração, sinuca, aí eles brincavam que eu era bom com tudo que era bola, carta eu era horrível, mas sinuca, pebolim, até dama, que é redonda, eu era bom. Que legal, que legal. Então, o Pelé era redondo. Colocasse um ângulo, o único ângulo era a bola no ângulo que ele colocava. E ele era muito respeitado, muito querido pelos colegas. Né? Tanto que um dos bastidores que eu conto, né, é que quando eu estava indo fazer uma das entrevistas, né, a terceira entrevista com ele, eu peguei um carro, um motorista que estava me levando de São Paulo até Santos. E eu contei no caminho para o motorista o que eu estava indo fazer, né? E esse motorista do carro contou que era muito amigo do Birubiru, né? O grande Birubiru, icônico e folclórico jogador do Corinthians. E disse, vamos ligar para o Biro agora. Aí ele ligou e botou no Viva Voz com o Birubiru. E aí esse motorista falou, olha, Biro, eu tô aqui com um jornalista que tem que entrevistar o Pelé. E aí o Birubiru falou, a gente conversou um pouco, manda meu abraço pro Pelé, adoro ele e tal. E foi muito curioso, Sérgio, porque todo mundo que sabia que eu ia entrevistar o Pelé, meus amigos, familiares, falava exatamente a mesma coisa. Manda meu abraço pro Pelé. Como se todo mundo fosse íntimo do Pelé, né? E aí no caminho, ainda o Birubiru, né? Aí chegando lá, eu falei pro Pelé, primeira coisa que eu falei, olha, um monte de gente mandou um abraço para você. Até o Birubiru, não me pergunte como, mas até o Birubiru. Eu rindo, né? E aí a resposta dele, em tom melancólico, me chamou a atenção. Porque ele falou meio triste. Pois é, pro Pelé todo mundo manda abraço, mas pro Edson ninguém manda. Né? Olha só, cara. Então, isso me reforçou algo que eu já vinha percebendo, né? Essa divisão da persona que ele fazia, né? Entre o Edson e o Pelé. Muitas vezes era levado como brincadeira ou até como uma manifestação de soberba, né? Quando ele falava em terceira pessoa do Pelé. Em terceira pessoa. Tá. As pessoas achavam que ele estava sendo soberbo, né? Ou Pelé. Mas eu descobri e percebi
que isso foi a forma que ele encontrou para lidar com a grandeza do que estava acontecendo com ele, né? Ainda muito cedo na vida dele, né? Muito orientado pelo Dom Dinho também, né? Que reforçava que aquilo era um dom que ele tinha recebido de Deus e que ele tinha que, né, honrar esse dom e tudo mais. Então ele, de fato, viveu com essa sensação de que o Pelé era algo quase, né, sobrenatural, divino, e que ele, Edson, era uma pessoa, um homem comum, né? E que o Edson também tratava o Pelé como algo diferente, que não era exatamente ele. O Edson mandava abraço pro Pelé também, né? Quase. Quase como se o Edson tivesse uma certa mágoa, né? Uma inveja do Pelé, que era... Talvez tenha sido para manter a sanidade, né, Maurício? Eu acho que para manter a sanidade, realmente, na época e tudo que ele foi, eu acho que para manter a sanidade, olha, dá uma separada, porque senão não adianta, senão pira. Porque você imagina que ele começou a viajar muito cedo pela seleção, pelo Santos, era ainda uma criança praticamente, né? Tanto que ele levava um peão de estimação pelo mundo afora, e de vez em quando ele brincava com o peão no quarto de hotel e tudo mais. E eu tive, acho que, uma grande empatia ao ter a oportunidade de conhecer mais o lado do Edson, né? Porque a gente teve aí a oportunidade de eu perceber a dificuldade que ele tinha para lidar com o celular, né? As coisas que ele contava, quanto ele gostava da cachorra dele, a paella que ele fazia para os amigos, ele mostrando foto do rio onde ele pescava. Ele estava começando a namorar com a Márcia, que se tornou a terceira esposa dele, e ele mostrou as fotos da Márcia para mim. Ele, no momento que ele estava conversando sobre como é encontrar outra celebridade, né? Porque era uma das minhas curiosidades, né? Aí ele disse, olha, eu conheci praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos, né? Desde que eu fiquei famoso, né? E cada um foi diferente. O Ronald Reagan, por exemplo, falou assim, prazer, eu sou o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar, porque todo mundo sabe quem é o Pelé. Ele achou que era muito legal, né? E aí, no momento que ele estava falando do Clinton, que os dois tinham feito juntos um trabalho no Morro da Mangueira, ele lembrou que na semana anterior tinha conhecido o Jackie Chan, o ator de filme de comédia e tal. E aí ele disse, muito palhaço, que nem ele é nos filmes. E eu vou te mostrar a foto. Ele começou a procurar as fotos do Jackie Chan. Quer dizer, um senhorzinho que na época tinha 73 anos, né, tinha um modelo de celular quase ultrapassado já para a época, recebeu a ligação do filho Joshua, eu percebi que o filho pedia bênção, né? Então, esses detalhes aí do Edson, que eu tive chance de conhecer, estão permeando o livro também, né? Porque o primeiro impacto, quando a gente conhece a figura, né, o Pelé, é aquela coisa assombrosa, né? Imagino. Eu já era um jornalista experiente, 40 anos, já tinha entrevistado gente como, sei lá, que eu admiro muito, a Fernanda Montenegro, o Betinho, né, o sociólogo, Herbert Souza, por exemplo, né? Mas o primeiro encontro com Pelé, ainda mais foi uma circunstância que tinha todo um séquito, né, ali ao redor dele. Ele estava gravando um comercial para uma grande montadora de carros e tal. Então, é um impacto, né? Mas sim, imagina aí. Impacto isso fica não somente na carreira, mas fica na nossa personalidade, né, Maurício? Quando a gente se encontra com uma figura como o Pelé e você sabendo diferenciar, né, vendo o Edson, realmente eu acho que te marcou. Meu amigo, infelizmente, tempo aqui em rádio é uma desgraça. Já estamos aqui, até o pessoal da técnica já me cutucou umas 3 vezes, mas eu gosto de bater papo, então papo a gente não termina nunca. Me diga uma coisa, Maurício, onde as pessoas encontram Pelé e os seus outros livros? Mas mais o Pelé e os outros livros, como que podem encontrar nesse mundão? O Pelé está sendo distribuído para todas as principais, né, livrarias, mas está na Amazon. É fácil de encontrar na Amazon, com entrega rápida. Inclusive, tem promoções aí de preço, né? O preço original é R$40, muito acessível, eu acho. Mas ainda assim, a Amazon tem promoções que reduzem um pouco ainda mais esse valor. Ou no próprio site da Matrix Editora, né? Perfeito. Os demais livros estão nesse mundão aí também, de Amazon. Alguns já estão fora de produção, infelizmente, fora de
O patápio que a gente mencionou, acho que ainda dá para encontrar, mas já é... Talvez encontre um patápio por aí. Se procurar forte, dá para encontrar o patápio original, não o zagueirão da Portuguesa. Mas, e quem quiser conversar, quem quiser conhecer um pouco mais da carreira, da história de Maurício Oliveira, como que faz para te encontrar? Olha, eu sou meio geração antiga, né? Como a gente estava falando, então eu tenho lá o meu perfil no LinkedIn, jornalista Maurício Oliveira, e tenho o meu perfil no Instagram, que é Mau_Oliveira_72. Fora isso, meu e-mail, jornalista Maurício Oliveira, @gmail.com. É um prazer falar com todo mundo. Maravilha. É bater papo, que é o que a gente gosta mais. Maurício, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela sinceridade com que você faz o teu trabalho. Eu acho que o que me marcou muito nessa conversa foi isso. Você é um cara muito sincero nas tuas colocações e você transmite isso no teu trabalho, porque hoje em dia ler um texto sincero está um pouquinho difícil e é muito bom encontrar alguém que passe isso. Parabéns, obrigado. E tem o Café Cultural como uma porta aberta. Tendo novos livros, tendo novas ideias, propostas, volta para bater um papo com a gente. Muito obrigado, foi um grande prazer, Sérgio. Um abração. Abração. E a você que acompanhou mais essa edição, meu abraço, meu muito obrigado. A gente volta logo, logo, tomando mais um café com muita cultura aqui. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, Maurício.